Fala família, tudo bem? Como é que foram os estudos? Hoje vamos continuar com um assunto bem interessante, né? Os 3 elementos da música: a melodia, a harmonia e o ritmo, certo? Interessante também pensar, quando a gente começa a estudar música, a gente se depara com várias palavras novas, né? Mas que a gente já escuta por aí, né? Como ritmo, melodia, né? Tem músicas que falam o que é a melodia, você é a melodia, o que é a harmonia, eu acho que isso não está harmônico, né? Então vamos entender cada conceito a partir de agora, beleza? Então vamos lá. A música popular, ela é composta por melodia, harmonia e ritmo, a somatória desses 3, certo? E o que seria melodia? Melodia é uma sequência de notas musicais. Certo? Mais ou menos assim. Um exemplo. Uma sequência de notas. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá. Uma após a outra. Isso é a melodia, certo? O que seria a harmonia? A harmonia é quando nós tocamos as notas musicais. Deixa eu pegar o pincel aqui. Tocamos as notas musicais juntas. Notas juntas, certo? Ou seja, ao invés de ser uma sequência, uma após a outra, se toca todas ao mesmo tempo. Tranquilo? Tranquilo, fácil de diferenciar, né? Melodia. Harmonia. Certo? É interessante pensar também como é que se apresenta na música. Geralmente a melodia, ela pode ser uma introdução de uma música, né? Ou ela pode ser um riff de guitarra, um solo, né? Ou mesmo o que a voz vai cantar, né? O cantor, ele canta a melodia da música. Canta a letra, mas é sempre nas alturas das notas, certo? E a melodia é muito interessante porque a melodia é o que mais fica, né, na nossa mente, né? Já foram feitos vários estudos que a melodia ela fica muito profunda, inclusive trabalha bastante a memória. Por isso que quando a gente escuta certa música, certa melodia, certa parte cantada, a gente tende a recordar de alguma coisa ou do momento da vida, tá certo? A harmonia, ela vai funcionar como uma espécie de cenário, né? Dando a sensação ali daquela interpretação. Por exemplo, olha essa harmonia, o que você sente ao escutar? Agora vamos tocar outra. São sensações diferentes, né? Eu toquei um acorde maior e depois toquei um acorde menor. O maior dá uma sensação de algo mais alegre e o menor é uma coisa mais triste, né? Mas interessante também que a harmonia na música não significa soar bem, ficar bonito, entende? A harmonia simplesmente é quando a gente toca as notas somando uma a outra, certo? Por exemplo, esse som, essa harmonia aqui, apesar de não soar muito bom, né? Não soar muito agradável, mas é harmonia, certo? Então é diferente do sentido do português, né? De tudo soar muito legal, de tudo soar muito bonito. Não é. A harmonia na música é as notas sobrepostas, certo? Tocadas juntas. Tudo bem? E temos o ritmo, né? O que o ritmo ele vai somar aí? O ritmo vai ser uma espécie de coração da música, certo? Ele vai ser o quê? Ele vai marcar o pulso da música, certo?
através, às vezes, de um instrumento de percussão, de uma bateria, de um tambor, né, pandeiro. Mas é interessante uma coisa, que o ritmo, ele tem uma característica, que ele é constante. Ou seja, ele não vai ter mudanças, não vai variar, entendeu? Isso aqui é muito importante, porque mesmo que você toque o acorde certo, mesmo que você faça a melodia certa, se você não conseguir manter um ritmo, né, constante, não vai dar a sensação de música, entendeu? Não vai dar a sensação de música. Numa gravação, por exemplo, todos os músicos eles gravam usando esse aparelho aqui chamado metrônomo. O metrônomo ele serve para quê? Ele é um aparelhinho que ele funciona assim como se fosse aquele relógio de pêndulo, né? Assim, ele vai para lá e vai para cá, marcando o tempo. E ele é constante. Então, é muito importante a gente treinar usando o metrônomo. É muito fácil você acessar. Você pode ir até no Google, tem aplicativos. Você pode ir no Google e aí você coloca lá, metrônomo, já aparece, certo? Aparece as velocidades, que é chamado de BPM, que é batidas por minuto. E lá tem as velocidades, por exemplo, 90 BPM, né? Vai bater numa velocidade. Se eu acelerar, vai ficar mais rápido. Se eu diminuir, vai ficar mais lento. Isso é muito bom para a gente poder treinar a música no tempo certo, certo? Eu estava falando da gravação, por exemplo, quando a gente vai para o estúdio gravar, né? Lá é assim, é diferente de ao vivo. Ao vivo, se você errar, passa direto, ninguém percebe. Mas como fica gravado, todos têm que tocar exatamente no BPM proposto lá. Ninguém pode fazer nenhuma variação, nem para menos nem para mais, porque senão não vai encaixar, entendeu? Então essa é uma dificuldade que você pode enfrentar quando você for gravar, por exemplo. Uma solução é você treinar usando o metrônomo, certo? Faça os exercícios usando o metrônomo, faça melodias usando o metrônomo, treine músicas com o metrônomo, tá certo? Tranquilo? Próximo passo aqui, vamos classificar aqui os instrumentos em relação a esses três partes da música aqui, por exemplo. Tem instrumentos que eles são melódicos, eles só fazem melodia. Escreva aí o que você lembra. Por exemplo, flauta, né? A flauta só faz melodia, certo? Trompete, né? Os instrumentos de sopro, a maior parte deles faz só melodia, certo? Vou colocar aqui, né? Flauta, certo? Trompete, né? E por aí vai. Instrumento harmônico é instrumento que ele consegue fazer acorde. Então é o que? Principalmente violão, né? Piano, certo? Essa escaleta a gente consegue fazer acorde. Todo instrumento que você consegue fazer acorde, ele é considerado harmônico. Contrabaixo, cavaquinho, certo? Aqueles instrumentos que você vê a pessoa tocando e cantando, é porque ele é harmônico, né? Porque ela está fazendo os acordes da música aqui, certo? Dando ali o cenário e a melodia vem na voz, certo? Cavaquinho, né? Você vê a pessoa tocando, você vê a pessoa com violão tocando, piano, tocando e cantando, tá certo? E instrumentos de ritmo, né? A bateria, tambor, pandeiro, né? Todos esses instrumentos que, para quem não sabe, eles não tocam notas musicais, né? Esse daqui utilizam notas musicais, harmonia e melodia. Ritmo não. Ritmo só vai variar em relação à altura, certo? Tem alguns instrumentos que vão ser mais graves e tem uns que vão ser mais agudos, certo? Eles vão modificar a música nessa questão, na altura, certo? Tem um tambor, né? Por exemplo, a bateria é uma junção de vários tambores, os mais agudos até o bem mais grave, tá certo? O ritmo, ele vai ter os seus próprios instrumentos, né? E não usam notas musicais, certo? Para concluir essa aula, nós vamos falar sobre as notas naturais. Falei aqui que na melodia se usa notas, né? Dó, ré, mi.
Na harmonia também, só que de forma conjunta, ao mesmo tempo, certo? Quais são as notas naturais? São aquelas que a gente aprende na escola. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? São as 7 notas musicais, né? Elas foram usadas primeiro na música ocidental. Depois a gente vai falar sobre os acréscimos que tiveram, né, dos acidentes. Mas as notas naturais são, assim, um dos conhecimentos mais básicos que a gente pode pegar no início, né? E vamos partir daqui para construir as escalas, construir as formações de acordes também, tá certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá certo? É interessante que eu escrevi aqui ele na horizontal, né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar que as notas, elas fazem esse movimento de subir ou descer. Vou tocar aqui, por exemplo. Então, eu fiz aqui com a minha cabeça, né, demonstrando a subida e a descida. Então, quando a gente escuta essas notas, percebe também que elas variam na altura, né? Elas vão ou subindo para o agudo ou descendo para o grave. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula, nós vamos já com um conteúdo diferente, mas é muito importante que você já tenha isso bem claro na sua mente, certo? Eu vou passar uma atividade que é a seguinte: treine aí na sua casa uma melodia no seu instrumento. Se for voz, tudo bem, pode ser a melodia de uma canção, né? Treine uma harmonia para quem toca violão, teclado, certo? E treine um ritmo no seu instrumento, né? Porque existem ritmos. Por exemplo, no violão tem balada, tem valsa, tem reggae, né? E nos outros instrumentos vão ter também ritmos variados. Então, treine um de cada aqui, até para você conseguir perceber na prática a diferença, tá certo? Então, bons estudos, agradeço pela paciência e vamos em frente.